De concurso, módulo 4, Enem, soldados, FATEC, agentes, Polícia Civil, Pedro II e Cefet. Temos proporções, porcentagens, juros simples e compostos. Neste módulo, estudaremos proporções, porcentagens e juros, aproveitando questões de concursos para fazer ao mesmo tempo revisão e preparatório. Proporções. Proporção é uma igualdade entre duas razões e lê-se A está para B, assim como C está para D. Eu sugiro que você vá no meu canal e assista uma aula sobre proporções. Eu acho que vai ser de grande valia para te preparar melhor, porque a minha abordagem aqui vai ser o desdobramento dessa disciplina, dessa matéria. Então, é muito importante que você saiba a propriedade fundamental, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Se eu multiplicar A vezes D numa proporção e multiplicar C vezes B, vai dar o mesmo resultado, porque se não der, não é proporção. Tá, então essa é a propriedade fundamental, que é a base realmente da regra de 3, da proporção, de uma série de matérias para frente. Aqui nós vamos fazer uma abordagem de situações que aparecem muito em concurso. Nós vamos trabalhar como se fosse um joguinho, tá? Fica esperto, eu sei que você não vai decorar tudo isto, mas você tendo na tua mente esta possibilidade, você na hora de uma necessidade, você de repente vai tentar fazer. Olha o primeiro caso aqui, ó. Ele diz que quando eu somo A mais B, o de cima e o de baixo, sobre o de cima, dá igual quando eu somo o C mais D, também sobre o de cima. Ele diz que se eu pegar os números de uma proporção e aplicar esta regra, não vai alterar o resultado, tá? Eu também posso somar o de cima com o de baixo, comparar com o de baixo e somar o de cima mais de baixo, C mais D, e comparar o de baixo. Então, repetindo, eu posso pegar uma proporção, somar o de cima mais de baixo e colocar o de baixo, o A. E pegar o C mais D, colocando C, como se fosse um jogo, ó. O de cima mais o de baixo, sobre o de cima. O de cima mais o de baixo, também sobre o de cima. Já neste caso, o de cima mais o de baixo, sobre o de baixo. O de cima mais o de baixo, sobre o de baixo. Então, essa é uma primeira regrinha. E daí tem vários desdobramentos, porque vale também para a subtração, tá? E este aqui é muito aplicado, essa propriedade aqui, esse desenvolvimento aqui é muito aplicado em concursos, muito mesmo. Vamos que eu tenho uma proporção A está para B, assim como C está para D. Se eu somar os antecedentes, temos chamados antecedentes, ou os de cima, somar os de baixos e igualar a primeira razão, ou eu somar os de cima e os de baixo e comparar a segunda, vale. Essa propriedade é válida, esse desdobramento ele é válido, ok? E o último caso, ele diz também que pode ser menos também. E se eu fizer A menos C sobre B menos D, eu posso igualar A sobre B ou igualar C sobre D. Eu vou fazer um exemplo numérico para te ajudar. Vou te dar um exemplo. Vamos que você tenha a proporção 3 está para 4, assim como 6 está para 8. O que ele está querendo dizer? Bem, vamos aplicar a propriedade fundamental? 3 vezes 8, 24, 4 vezes 6, 24. Então, é uma proporção, eu posso multiplicar cruzando. Mas o que diz essa regrinha? Se eu somar os de cima, observa bem, 3 mais 6 está para 4 mais 8, assim como, se eu comparar o de cima, ou 3 mais 6 está para 4 mais 8, ou comparar o segundo, o resultado será também uma proporção. Vamos constatar? 3 mais 6, 9. 4 mais 8, 12. Igual a 3 quartos. Vamos verificar se é uma proporção? 3 vezes 12
Ó, multiplicando cruzado, 36. 4 vezes 9, 36. Então, observa que continua a proporção. Haverá, assim, concursos do Enem, cai muito, problemas que você tem que fazer esse tipo de articulação, tá? Aqui, ó, 3 mais 6, 9. 4 mais 8, 12. Agora, ele está comparando a segunda fração. Eu comparei a primeira, a soma, agora a segunda. 6 está para 8. Vamos verificar se realmente é a proporção. 12 vezes 6. Quanto é 12 vezes 6? 72. E quanto é 8 vezes 9? 72. Aí, ó. Confirmado, ok? Então, você pode usar e abusar desses valores. Eu vou pegar aquele primeiro exemplo, que é o seguinte. Vamos usar o primeiro. Ó. 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, que ele soma por cima e soma por baixo. 3 mais 6, 9. 4 mais 8, 12. Ele somou e pode comparar ao primeiro. 3 está para 4. 4 vezes 9, 36. 3 vezes 12, 36. Problema envolvendo razão e proporção. Em um concurso público, participaram 3.000 pessoas e foram aprovadas 1.800. A razão do número de candidatos aprovados para o total de candidatos participando do concurso observa que ele pode perguntar o contrário também, tá? Então, você vai formar a proporção. Ele formulou. Número de candidatos aprovados, 1.800. Número total de candidatos, 3.000. Ele poderia pedir a razão do número total de candidatos sobre números de candidatos aprovados, tá? Cortou os zeros, simplificando. 18 e 30 dividiu por 3, 3/5. 3 está para 5. Sempre batendo com vocês que determinar a razão é você escrever esta razão em forma de um quociente ou de uma razão mais simples possível. Então, o 3/5 é a forma mais simplificada dessa razão 1.800 sobre 3.000. E a solução letra B, 3/5. André, Bruno, Carlos e Diego são irmãos e suas idades formam, na ordem apresentada, uma proporção. Então, muito atento para essa fala aqui, tá? Forma uma proporção. Considere que André tem 3 anos, Diego tem 18 anos, Bruno é 3 anos mais novo que Carlos. Assim, a soma das idades destes 4 irmãos é igual a... Bem, aí você pode dar uma pausa e tentar fazer. Agora eu vou corrigir o problema usando a própria apostila. Quando tiver alguma observação, se houver alguma coisa mais importante, eu paro para explicar. Vamos lá. Primeiro fato, sempre quando se relacionar a problemas, você tem que fornecer os dados do problema. Então tá lá, ó. Pelo enunciado temos que o A é igual a 3, o B é o C menos 3, o C é o C e o D é 18. Nessa ordem ele forma uma proporção. Então A está para B, assim como o C está para D. Aí esquece aqui, ó. Vamos lá. O A é igual a 3. O B é igual a C menos 3. Aí aqui é C e aqui é D. Quem é D? 18. Apenas substituir valores na proporção. E você sabe que eles se multiplicam assim, ó, pela propriedade fundamental. 3 vezes 18 e C vezes C menos 3. Quando você aplica a propriedade fundamental multiplicando, você vai chegar nisso aqui. Em suma, você chegou em uma equação do segundo grau. Resolvida a equação do segundo grau, também tem uma página no meu canal, uma aula só sobre equações do segundo grau, caso você tenha dúvidas, tá? Então ele achou 9 e menos 6. Como não existe idade negativa, então vamos considerar somente o 9. Logo, C é 9.
Então, B é igual a C menos 3, 9 menos 3, 6. Agora, somando todas as idades, dá igual a 36. 2. Alfredo irá doar seus livros para 3 bibliotecas da universidade na qual estudou. Para a biblioteca de matemática, ele doará 3/4 dos livros. Para a biblioteca de física, 1/3 dos livros restantes, tá? Cuidado com o que sobrou de matemática. E para a biblioteca de química, 36 livros. O número de livros doados para a biblioteca de física será de... Isso aí, você dá uma pausa, tenta fazer, e aí você assiste os meus comentários. Bem, o número total de livros vamos representar por X. Matemática, ele vai doar 3/4 do total, do que ele tem. Agora, restou 1/4 de X, é o que sobrou, porque o de física, lembra, é 1/3 do que sobrou, por isso que ele já informou aqui o que sobrou. 1/3 de 1/4, 1/12. E o de química é 36 livros. Portanto, este somatório, 3/4 de X mais 1/12 de X mais 36 igual a X, vamos conseguir determinar o valor de X. Faz o MMC de 4 e 12, arma em forma de fração, tá aqui, ó, em forma de fração. E aí X vai dar igual a 432 sobre 2, onde X vai ser igual a 216. Observe que 216 é o total, tá? Mas ele não quer esse total. Como a biblioteca de física ficou com 1/12 do total, logo teremos 1/12 de 216, que é igual a 18. Número 3. Foram construídos 2 reservatórios de água. A razão entre os volumes internos do primeiro e do segundo é de 2 para 5. E a soma desses volumes, é 14 metros cúbicos. Assim, o valor absoluto da diferença entre as capacidades desses 2 reservatórios em litros é igual a... Resolução do número 3. O primeiro é 2K e o segundo 5K. Por quê? Ele está falando que existe uma proporcionalidade de 2 e 5. Presta atenção que esse detalhe ele não está fornecendo na resolução. E aqui rola muito macete, tá? Lembrando para vocês, por exemplo, se eu tenho... Eu fiz um exemplo aqui, 3/4. Se eu tenho, vou pegar por exemplo aqui, uma proporção assim, 3/4 está para 6/8. É uma proporção. 4 vezes 6, 24, 3 vezes 8, 24. Gente, observa bem. Observa que existe um fator K que está aqui, que pode estar aqui, que quando ele multiplica os 2 termos, leva a esse termo aqui. Já deu até para identificar, né? O K, no caso, a constante é igual a 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Ok? Está aqui a constante. O que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo, ele está se baseando, que se eu tenho, vou dar um exemplo aqui, 3K mais 4K, aqui é a parte do macete, dá igual a soma desses termos aqui, no caso seria igual a 14. Muito bem. 3K, mas vamos tirar essa prova? Se K é 2, aqui ia dar 6. Se K é 2, aqui ia dar 8. 8 mais 6 é igual a 14. Tá aí, provado. Então, vale esta relação que acabei de mostrar para vocês, e que você dificilmente vai encontrar num livro explicando essa situação desta forma, ok? Então, voltando ao problema, agora, o que você tem? 2K mais 5K é igual a 14, que é o total que ele diz que é a soma dos volumes, né?
Então, resolvendo isso aqui, dá 7K igual a 14, K igual a 2. Então, ele descobriu o fator, agora ele tem o fator de proporcionalidade. Então, o primeiro é 2 vezes 2, 4, e o segundo é 5K, 5 vezes 2, 10. A diferença que ele está pedindo, né, é 10 menos 4, que é igual a 6. Vamos continuando o problema. Gente, olha só. Se 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, 6 metros cúbicos é igual a quantos litros? X é igual a 6.000 litros, ok? Isso aqui é uma regra de 3, uma proporção, né? Você pode fazer por meio de proporção. Se tiver dúvidas, vai no canal e procura esse tema, proporções ou regra de 3. Os dois servem. Porcentagem é uma razão, né, cujo denominador é 100, ok? Quando você faz a comparação a 100, tem 2 aulas sobre porcentagens no canal que explora bastante ao exercício sobre proporções. O foco aqui é mais são os macetes, são as questões de concurso, tá? Vamos lá. Ele está dando como exemplo, em uma classe com 30 alunos, 18 são rapazes e 12 são moças. Qual é a taxa percentual de rapazes na classe? Resolução. A razão entre o número de rapazes e o total de alunos é 18 para 30. Devemos expressar essa razão na forma centesimal, isto é, precisamos encontrar x tal que 18 está para 30, assim como x, que representa o total, está para 100. Que é o percentual, sempre a gente vai usar 100%. Fazendo essa continha da propriedade fundamental da 1800 dividido por 30, x igual a 30. E a taxa percentual de rapazes é 60%. Poderíamos ter dividido 18 por 30, obtendo 18 por 30, 0,60, vezes 100, que dá 60%. Ele está querendo dizer que ele cortou caminho. Bem, continuando. Lucro e prejuízo é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Caso a diferença seja positiva, temos lucro. Caso a diferença seja negativa, temos prejuízo, representado por P e lucro L. O lucro L, preço de venda, e V, preço de custo. Podemos ainda escrever que C mais L é igual a V, ou L é igual a V menos C. Perdão, era C custo mais lucro, né? É igual a venda, né? O P é igual ao C menos o V, ou seja, o V é igual a C menos P. Forma percentual. Deixa eu ajeitar aqui o vídeo. Forma percentual. Lucro sobre custo é lucro sobre o preço de custo. Lucro sobre a venda é o lucro sobre o preço de venda, multiplicado por 100%, tá? Isso é importante. Vamos ver um exemplo. Um objeto custa R$ 75,00 e é vendido por R$ 100,00. Primeiro, determinar, letra A porcentagem de lucro em relação ao preço de custo. B, a porcentagem de lucro em relação ao preço de venda. Continuando, marca bem aí, hein? Preço de custo mais o lucro é igual ao preço de venda. 75 mais o lucro é igual a 100, lucro 25. Bem, o lucro sobre o preço de custo vezes 100% dá 33,33%. Letra B, o lucro sobre o preço de venda, ali é preço de custo, aqui é preço de venda, vezes 100% dá 25%, tá? Aumento e desconto percentuais. Letra A. Aumentar o valor V em porcentagens equivale a multiplicá-lo por 1 mais P sobre 100 vezes o valor. Logo, o valor VA é igual a 1 mais P sobre 100 vezes V, preço de venda. Vamos ver um exemplo isso na prática e já vou conversar com vocês sobre isso, tá? Aumentar um valor V de 20% equivale a multiplicá-lo por 1,20. É exatamente isso, gente. Sempre que eu quiser, por exemplo, calcular um percentual e eu obter
o valor da mercadoria acrescido do percentual que foi calculado, foi jogado, eu vou botar uma unidade na frente, aí, por exemplo, 20%, 1,20. Então, se eu quero calcular 20% de uma mercadoria e na minha conta eu quero que o resultado tenha já o valor da mercadoria acrescida de 20%, eu vou multiplicar por 1,20. Em suma, essas fórmulas todas, na verdade, é para falar sobre isso, tá? Então, 1 mais 20 sobre 100 vezes a venda, o valor, né, da mercadoria. Então, dá 1,20 vezes V. Diminuir um valor V em percentual equivale a multiplicá-lo por 1 menos P sobre 100. A mesma coisa vale se for um desconto, tá? Por exemplo, eu quero diminuir um valor de 40%. Vai equivaler eu multiplicar por 0,60. Porque aí ele vai 40 sobre 100, 1 menos 40 sobre 100, vai dar o valor dele subtraído do percentual feito. Olha, muitas questões, principalmente na prova do Enem, aplicando essa relação aí de juros sobre juros, ok? Vejamos alguns exemplos. Deixa eu puxar aqui mais para frente, para poder... Estava fora de foco. Agora continuando. Vejamos alguns exemplos. 2 aumentos sucessivos de 10% equivale a um único aumento de... O que ele está falando? Presta atenção. Vamos que você tem uma mercadoria. Aí você vai pagar 10% de juros no primeiro mês. E no segundo mês, 10% sobre esse valor. Sendo que no outro mês vai já estar acrescido os 10%. Então é juros sobre juros. O primeiro você pagou 10%, tá? Aí essa mercadoria, exemplo, seja R$200, tá? Os juros 10% vai dar 20, então você vai pagar 220. Aí você vai sobre 10% em cima desse valor 220, acrescidos de 10%, ok? Então, utilizando o VA, ele tem esse somatório aqui da unidade, ó, o valor é 1,1%. 10% de 1,1. Como são 2 de 10%, 1,1 vezes 1,1. Conclusão, 1,21. Analisando o fator de multiplicação, 1,21, concluímos que esses dois aumentos significam um único aumento de 21%. Então, quando você aumenta 10% e no outro mês 10%, vai ser o mesmo que você aplicar 1,21% sobre o valor total. Muitas questões no Enem envolvem esse tipo de cálculo. Essa situação já vi vários. É muito importante. Quase todo ano cai. Você tem que estar ligado nisso, tá? 2 descontos sucessivos de 20% equivale a um desconto de... Aí são descontos. Aí você vai multiplicar por 0,8 por 0,8. Por que 0,8? Não é o valor que vai descontar. Esse valor aqui não está descontado de 20%, 0,8. Então você tirou 0,2, tá? Então 0,2 vezes 0,2 que tira daqui também dá 0,64. Analisando o fator de multiplicação 0,64, observamos que esse percentual não representa o valor do desconto, mas sim o valor pago a um desconto, para saber o que representa realmente o cálculo. Tá? Observe esses dois descontos de 20% equivale a 36% e não a 40%. Alunos, essa questão é uma questão clássica no Enem, cai todo ano, não cai só uma questão não, tá? Então, muita atenção nesse tipo de problema. Marcos comprou um produto e pagou R$108, já incluso 20% de juros. Né? Então esse valor tinha um valor inicial, foi dado 20% de juros. Se tivesse comprado o produto com 25% de desconto, então Marcos pagaria o valor D. Observa bem, se ele tivesse comprado o valor com 25% do valor original, não é o valor acrescido 108. Portanto, o primeiro passo é você buscar o valor original desta mercadoria.
Como o produto já está acrescido de 20%, juros sobre o seu preço original, temos que 100 mais 20%, 120%, concorda? Esses R$ 108,00, ele corresponde a 120%. Então, turma, observe que vamos montar uma proporção, uma regra de 3 que na verdade vai virar uma proporção, né? Observa que R$ 108,00 é sempre assim, é sempre a mesma coisa. 108 não corresponde a 120%, os 100% acrescidos de 20%. O que ele está buscando? Não é o valor original desse produto, 100%, então ele está procurando 100%. Então X corresponde a 100%. Fazendo uma leitura melhor, 108 corresponde a 120, X corresponde a 100. Resolvendo esta proporção, tá multiplicando propriedade fundamental. Cara, propriedade fundamental agora é todas as séries, ensino médio todo, física, química. Ele encontrou x igual a 90. O que é esse 90? Era a mercadoria, o valor da mercadoria no seu original, sem acréscimo nenhum. Daí ele vai jogar 75% em cima, porque ele quer 25% de desconto. Cara, se eu quero 25% de desconto, eu vou multiplicar por 0,75. Olha aqui, ó, o 100 menos 20, 75. Se eu multiplicar o 90 por 0,75, tá vendo? 100% é 100, né? Seria 1, 90 vezes 1. Mas 0,75 é a mercadoria com desconto de 25%, 67,50, ok? O departamento de contabilidade de uma empresa tem 20 funcionários, sendo que 15% deles são estagiários. O departamento de recursos humanos tem 10 funcionários, sendo 20% estagiários. Em relação ao total de funcionários desses dois departamentos, a fração de estagiários é igual a... Você dá uma pausa agora, tenta fazer o problema e em seguida acompanha a resolução. Bem, continuando. Sempre vai ser assim, tá? Você vai... eu ofereço o problema, você dá pausa, você tenta fazer e depois você faz. E depois, se for um problema difícil, você tenta entender, que é o mais importante, e depois tenta fazer o problema de novo, sem olhar a resposta, mesmo você já tendo assistido a resolução, para você confirmar que você realmente absorveu o que está colocando. Em primeiro lugar, é você calcular o número de estagiários. Ele fornece, né, que no caso é 15%, então achar 15% é multiplicar por 0,15, né? Daqui, 1,15, perdão. Daqui, 15 sobre 100, multiplica, dá 3 estagiários, 20%. 20% de alguma coisa é 20 sobre 100 vezes alguma coisa. E tem aquele macetezinho também que eu expliquei sobre 1,10, 1,20, 2 estagiários. Mas, total, ele quer a razão do número de estagiários sobre o número total de funcionários. O número de estagiários são 5. Total de funcionários, 20 mais 10, 30. 1 sexto, que é o total. Número 3. Quando calculamos 15% de 1.130, obtemos como resultado, aí é só fazer mesmo, tá? É conta braçal, ó. 15% de 1.130 é 1.130 vezes 0,15, tá? Que dá igual a 169,50. Se ele quisesse o valor acrescido de 1%, você iria multiplicar por 1,15. Mas ele quer realmente os 15%. Tá? A melhor maneira de calcular porcentagem é você, 15%, é dividido por 100, anda duas casas, 0,15. E aí você multiplica o valor, você obtém os 15% direto.
Olha, eu não vou dar uma aula de juros aqui. Em breve eu postarei no canal uma aula específica de juros. Aqui eu já vou acelerando, tá? Os juros é igual a CIT, tá? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Porque agora o dinheiro vai ter uma aplicação de capital e tal. J é o juros, C é o capital, I é a taxa e T é o tempo. O capital cresce linearmente com o tempo. O capital cresce a uma progressão aritmética de razão, CI. Isso aí vamos ver mais para frente. Vamos fazer um exemplo de exercício de juros? Qual o valor dos juros correspondentes a um empréstimo de R$10.000 pelo prazo de 15 meses, sabendo-se que a taxa cobrada é de 3% ao mês? Aliás, vou dar uma dica para vocês muito importante, tá? Sobre resolução de problemas. O primeiro passo é até para você visualizar melhor, é você fornecer todos os dados do problema, para ficar visível. Tá aqui o capital é 10.000, N é igual a 15 meses, que é o tempo, a taxa é de 3% ao mês, se é 3 sobre 100, 0,03. E ele procura os juros. Quanto dá os juros? 10.000 multiplicado por 0,3 vezes 15, os juros dá R$4.500. Uma aplicação de 1 milhão resultou em um montante de 1.240.000 após 12 meses, dentro do regime de juros simples. A que taxa o capital foi aplicado? Ele quer saber a taxa. Informações do problema. Ó, tá meio torto aqui, mas dá para ver. Ó, o capital 1 milhão, o montante 1.240.000, a taxa 12 meses, o tempo 12 meses, ele quer saber a taxa. O montante é o valor acrescido dos juros, tá? Perdão, porque aí eu tenho que ajudar, porque esse livro é muito grande. Eu escolhi esse livro para trabalhar porque achei ele bem organizado e vai está nos ajudando bastante. Observem que o montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo. Olha, deu um cálculo enorme, né? Aí você pode acompanhar com calma. Não veio o caso de eu fazer essas contas todas, mas vamos ler as observações. Como não encontramos essa resposta nas alternativas, que ele achou 2%, vamos transformar, uma vez que sabemos a taxa mensal. Um bimestre tem 2 meses, lógico. 2 vezes 2, 4%, né? Que é 2% ao mês. O trimestre, 6%. Os 6 meses, 12%. Um ano tem 1 ano, 12 meses, 24%. Portanto, a resposta é letra E, que é igual a 12% ao semestre. Mirtes aplicou um capital de R$ 670 à taxa de juros simples por um período de 16 meses. Após esse período, o montante retirado foi de R$ 766,48. A taxa de juros praticada nessa transação foi de... Então, primeiramente, coletando os dados do problema. O capital é de 670, a taxa ele busca, o tempo de 16 meses e o montante 766,48. Aplicando a fórmula, cara, essa é a fórmula do montante. É igual ao capital multiplicado por 1, somado com a taxa, vezes o tempo, tá? Fez esses cálculos aqui enormes, que eu não vou fazer, de igual a 0,9% ao mês. Observe que as taxas das alternativas são dadas em ano. Logo, como o ano tem 12 meses, 0,9 vezes 12, 10,8%. Resposta letra B. Qual o valor do capital que, aplicado por 1 ano e meio a uma taxa de 1,3% ao mês, em regime de juros simples, resulta em um montante de R$ 68.610,40 no final do período? Vamos então para a resolução. Primeira coisa, colocar as informações do problema
Capital que ele procura. Qual é o valor do capital que é aplicado, né, por 1 ano e meio? Tempo, 1 ano e meio, 18 meses. A gente tem que trabalhar com uma mesma unidade. Os juros também ao mês. Não pode, por exemplo, estar aqui em dias o ano e aqui diferente. Os juros é de a taxa é de 1,3% ao mês, que dividido por 100 dá 0,013. O montante, ele forneceu esse montante. Lembra? O total acrescido, R$ 68.610,40. Aplicando a fórmula do montante, você tem que ter essa fórmula na tua cabecinha. O montante é o capital vezes 1 mais taxa vezes tempo, tá? A continha é com você mesmo, você pode conferir aqui, ok? Capital, R$ 55.600, tá? Então, sempre lembrando que é importante dar a pausa, tentar resolver. Observe que no caso aí tem uma fórmula para juros simples e é em cima dela que você vai trabalhar. Boa sorte!